Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15 e versículo 11. Lucas, Daiane, tenha bondade. Estou vendo a Sânia está sem Bíblia ali. Por favor, estenda a sua Bíblia ali para a Sânia acompanhar. Tenha bondade. Obrigado. Você está vendo alguém sem Bíblia? Tenha bondade de ter a sua Bíblia para a pessoa acompanhar. Lucas capítulo 15, versículo 11. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim, irmãos. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me caem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Agora, quero a sua atenção para o versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Vamos ter uma palavra de oração. Querido e eterno Deus, eu quero te pedir nessa noite toda a tua graça sobre as nossas vidas, para que diante da leitura da tua palavra nós possamos ser por ela ministrados e possamos sair deste lugar transformados. Senhor, que a graça do Senhor, que é maravilhosa, se estenda sobre nós hoje, que possamos entender de alguma forma o teu amor que se estende sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe fazer uma pergunta. E queria que você tivesse essa pergunta em mente durante toda a ministração de hoje. Quem é que você procura quando você enfrenta dificuldades pessoais em qualquer área? Quem é que você procura? E essa pergunta, ela é importante porque responder a ela é descobrir a quantidade e o nível de relacionamentos estáveis que a gente tem. Porque se na hora do aperto você consulta a agenda do seu celular e você diz: meu Deus, não tem ninguém para eu ligar. Se na hora do aperto você abre o seu Outlook e aí você procura um e-mail e diz: meu Deus, eu não tenho nenhum contato. Os meus contatos são todos americana.com, insinuante.com, peixe urbano. Se os seus endereços dos seus contatos parece que fugiram para longe, então é hora de você repensar os seus relacionamentos. Se você não tem a quem recorrer na hora das adversidades. E eu quero tratar sobre isso nessa noite, porque nós estamos diante de mais um capítulo na saga da nossa personagem, aquele rapazinho que pediu ao seu pai a sua parte da herança, saiu de casa, foi para uma terra onde ele podia gastar aquele dinheiro, gastou, viveu de forma dissoluta, gastou tudo que tinha. E aí, no momento em que acabou o seu último centavo, a Bíblia diz que uma fome assolou aquele país.
e não tendo mais o dinheiro, não tendo mais como pagar as contas, diante de uma situação caótica, onde a conta já estava zerada e a fome campeou sobre a terra que ele escolheu para morar, a Bíblia diz que o rapaz se agrega a um cidadão daquela terra, e ele se agrega, ele se junta ao dono de uma pocilga. Pocilga é um lugar de criar porcos. Uma questão dramática a ser considerada inicialmente, quando a gente reflete sobre esse texto, é que a falta da autonomia financeira muda completamente os valores daquele rapaz. E eu tenho a impressão que isso acontece conosco também. Porque quando você está bem financeiramente, quando você tem de sobra, você tem uma linguagem. Quando você perde essa autonomia financeira, você tem outra linguagem. Já notou? Quando você vai comprar uma coisa à vista numa loja, com dinheiro ao vivo, você chega e você já chega: vem cá, quanto é essa geladeira? Aí o cara diz: como é que você vai pagar? Como eu vou pagar? Eu vou pagar à vista. Mas você vai pagar à vista? Meu amigo, eu estou com dinheiro aqui ouvindo a conversa. Então você pede um cafezinho, você quer ser bem atendido, porque você está com autonomia financeira. Quando você perde essa autonomia financeira e você ganha um cartão da Credit Card com um limite de R$200, aí você chega em qualquer lugar e você já comprou alguma coisa parcelada, você fica orando ou então fazendo as preces às santas almas do purgatório, para que naquela compra que você vai fazer, o cartão autorize. Então você já chega numa condição de humildade. Portanto, a Bíblia diz que quando acabou-se o dinheiro daquele rapaz, ele se agregou ao dono da pocilga. Ele não tinha mais tantas escolhas, porque esse rapaz que antes se punha independente de quem quer que seja, porque quando você tem dinheiro no bolso, você é independente. Seu namorado, sua namorada, o seu marido, a sua esposa são absolutamente descartáveis, porque você tem dinheiro. Então esse rapaz com dinheiro no bolso, nem seu pai lhe era necessário, porque ele diz: pai, me dê aí a minha parte que eu vou me embora, eu não quero nem ter mais relacionamento com você, nem com meu irmão, nem com ninguém, eu quero escolher com quem me relacionar. Agora ele tem que se juntar a alguém bem diferente de quem ele está acostumado a conviver. Ele tem que se juntar ao dono da pocilga. É dramática a situação que nós estamos aqui agora, irmãos, porque esse rapaz, que antes era livre e autônomo, ele se agrega, ele se reúne, e a palavra agregar é se congrega. Ele cria uma sociedade com um homem de práticas estranhas. Preste bem atenção. Jesus está falando para um público judeu. E para os judeus, que são cheios de trick-tricks, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, igual algumas igrejas evangélicas também, não pode, um bocado de coisa, não é? Então, o judeu não aceitava o porco como um animal de convivência, que dirá de consumo humano. E Jesus diz: o rapaz se juntou, podia ter se juntado com o dono dos cabritos, com o dono das ovelhas, mas ele se juntou com o dono dos porcos. Talvez daí, Rafael, venha a expressão, diz assim: ó, tem que falar com o dono dos porcos. Então, quando você está bem e com autonomia, você é livre para dizer assim: olha, eu me relaciono com quem eu quiser. Mas aquele moço agora teve que se juntar com uma pessoa que lhe era estranha, criava animais imundos, porque o porco era considerado um animal imundo. Nem para convivência, muito menos para consumo, o porco podia ser utilizado. E foi com o dono da pocilga que ele teve que se juntar.
E ainda dentro dessa questão dramática que envolveu esse episódio, esse momento na vida do rapaz, ele que antes podia escolher quem se sentaria à sua mesa, agora tem de receber favores de um criador de porcos. Como a vida daquele moço mudou. Mas preste atenção. Eu já ouvi algumas reflexões sobre esse texto que colocam o criador dos porcos como vilão. Porque os pregadores mais inflamados, eles olham e dizem: olha, tá vendo como é que são as amizades do mundo? Aquele rapaz, na sua situação de miséria, se juntou com o dono dos porcos, e o que foi que o dono dos porcos fez? Mandou que ele fosse para a pocilga, mandou que ele fosse para o lugar mais imundo, porque é isso que as amizades do mundo fazem. Irmãos, ele só tinha uma pocilga, você queria que ele mandasse o rapaz para onde? Eu quero dizer aos irmãos nessa noite que, nas palavras de Jesus, quem rouba a cena agora é o criador dos porcos. Porque ele se transforma no protagonista da história. Ele assume o papel de protagonista no lugar do rapaz. Ele é o artista do momento. E ele não é o bandido. O rapaz não é o criador dos porcos, não é o bandido. Nesse instante, ele é o ajudador daquele rapaz. A Bíblia diz, irmãos, Jesus chama aquele homem de cidadão. Isso lhe dá um status de dignidade. Porque Jesus podia ter dito assim: e ele foi e se agregou com o homem daquela cidade. Mas Jesus diz: ele se agregou com o cidadão. A história de redenção, preste bem atenção que eu vou lhe dizer nessa noite. A história da redenção daquele rapaz começa com esse homem, que nós reputamos como vilão, porque mandou o rapaz para você, que nós dizemos que é o bandido. Ele foi quem começou a redimir a alma do pobre jovem que pediu a sua herança ao seu pai. E eu estou dizendo isso nessa noite porque quando a gente olha a história do judeu, a história do judaísmo no Antigo Testamento, a gente vê um povo absurdamente tendencioso ao preconceito. Nós que somos evangélicos, nós temos um pé no preconceito. Os evangélicos são semi-preconceituosos. Nós evangélicos somos pseudo-abertos para todo mundo, mas no fundo nós somos semi-preconceituosos. A nossa luta é entre o preconceito que nós temos e a fé na graça transformadora do Senhor, não é verdade? Porque no fundo nós somos preconceituosos por causa da herança que nós temos dos judeus. Porque quando a gente olha a história do Antigo Testamento, a gente vê um povo tendencioso ao preconceito. Todo aquele que não fosse hebreu, para o judeu do Antigo Testamento, era considerado um ser humano de segunda categoria. E é importante eu dizer aos irmãos que esse não foi o propósito de Deus. Porque o propósito inicial do Senhor, quando chamou Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, se você se lembrar disso, quando Deus chama Abraão, Deus diz assim: Abraão, eu em ti abençoarei todas as famílias da terra. As famílias dos judeus, é isso que está dizendo? A promessa de Deus para Abraão é que ele ia abençoar as famílias dos judeus? Quais famílias? Todas. A minha está incluída nisso? A sua está incluída nisso? Muito bem. A dos políticos está incluída nisso? A dos deputados está incluída nisso? Por mais
que eu tenha horror a dizer isso, mas até a família dos deputados está incluída nisso. Então Deus chama Abraão e diz assim: eu vou abençoar a ti, e na tua bênção